Eu sou Regina Schlohauer, professora de música. Vou contar um pouco da história, não é a historinha de Chopin. Frédéric Chopin. Ele é polonês, passou os primeiros 20 anos da vida dele numa família aparentemente feliz e organizada. Ele teve sucesso, fez concertos mesmo fora da Polônia, mas emigrou para Paris, que era o local de sucesso de realização na época. Ia-se para Paris porque Paris era a capital do século XIX. Era o local dos artistas onde iam procurar a sua fama e reconhecimento. Chopin é um homem de fragilidade física e é impressionante como uma pessoa pequena, que vai ter viúva, que eu quero dizer, de uma enorme capacidade de composição. Ele vai para Paris, chega, tem as cartas de recomendação, é recebido pelas famílias finas, importantes, como ele queria, e compõe sempre, mas ele tem que fazer concertos. Ele não gosta de fazer concertos, não porque fique nervoso ou em dúvidas, não, porque a personalidade dele é mais reflexiva, se pode chamar assim, e ele não gosta da multidão na grande sala à espera dele. Ele prefere os concertos, como se diz, en petit comité, para menos pessoas, em umas salas grandes, das casas finas, ricas, e onde ele pode fazer esses concertos, mas não são os que dão dinheiro. Ele vai ganhar vida com alguns concertos, as suas composições, ele briga bem com as casas editoras, e dando aulas. Parece que como professor, ele era realmente um bom professor, consciencioso e competente. Além das composições, ele como pianista era muito desejado, porque tinha uma técnica impressionante para todo mundo, como aquela pessoa frágil conseguia tantas coisas, não só espetaculares, como muito próprias, muito pessoais. Tem uma vida de amigos, uma vida boa, mas é perturbado pela saúde. Ele é sempre frágil fisicamente. Nos bons últimos anos, na última quarta parte da vida dele, ele é assolado, sofre com a tuberculose. A tuberculose era um mal do século XIX, em especial em Paris, em condições sanitárias não muito boas, na multidão, na quantidade de pessoas morando juntas, e é um mal que na época não tem tratamento, pesquisa, e é apenas temido, escondido, e tratado com boa alimentação. Procurava-se manter as pessoas ao ar livre, em lugares altos, já desde então se procura. Chopin vai compondo sempre muito. O que a mim, estudando bastante da vida dele agora, chamou muita atenção, a enorme capacidade de trabalho. Se pensar que Chopin, ao sair da Europa, da Polônia, já tinha os 2 concertos para piano e orquestra compostos e os 12 estudos Opus 10. É uma obra muito importante, muito grande. Ele é muito procurado como compositor, como artista, como executante, como professor, pela enorme capacidade técnica de fazer coisas de uma sonoridade muito linda, muito sutil, nada dos arroubos dos grandes pianistas da época, de Kalkbrenner, de Thalberg, Liszt. É muito mais sutil, intimista, e agradava muito a muitas pessoas. O grande amor da vida dele, não foi o único, foi George Sand, famosa escritora, um pouco mais velha do que ele, já com 2 filhos, mas eles têm um romance complicado, tempestuoso, mas ela é sempre uma pessoa muito boa para com ele, sempre amiga, cuidando desses concertos, cuidando das moradias, que era complicado, ele não queria morar com ela, mas queria morar bem perto dela. Nas cartas se veem as descrições das necessidades de alojamento, como é que eram, sobretudo para o grande amigo dele, Júlio Fontana. E junto com o George Sand, eles fazem uma viagem que seria para ser uma viagem de cura, e que foi uma viagem muito complicada. Eles procuram, como se procurava sempre, o sol, o Mediterrâneo, o sul da Europa. Eles vão para a Espanha, vão para Maiorca, mas eles têm um grande azar. Os meses que eles passam lá, de mau tempo, de chuva,
ele fica muito ruim da tuberculose, o pessoal da aldeia ali por perto acaba tendo medo dele, achando que ele ia trazer mais doença para as pessoas, então é tudo muito difícil. Não fosse ela, ele teria morrido e morrido lá. A descrição da dificuldade da viagem é realmente impressionante. Mas o que importa é que este homem, com tantas dificuldades, compôs muito, compôs muito. Na obra dele, além desses 12 estudos opus 10, tem os 12 estudos opus 25, os prelúdios, os scherzo, quer dizer brincadeira, é uma forma musical também, mais livre, obviamente, as baladas, valsas, mazurcas, uma enorme quantidade de música. E, sendo que ele era também exigente com a obra dele, ele não publicou tudo. Algumas peças foram publicadas pelo amigo dele, Júlio Fontana, provavelmente. Eles se separam, George Sand e ele, depois de alguns anos de romance, e os últimos anos dele são bem difíceis. Sem a gerência financeira dele, a coisa fica fazendo com que ele dependa muito de amigos. Os concertos que ele... Ao ser anunciado um concerto de Chopin, não havia o menor problema. Ao ser anunciado, já estava vendido, mas ele não gostava. Nos últimos tempos, ele fez uma turnê longa, 4, 5 meses pela Inglaterra, pela Escócia, mas não deu muito certo, porque o clima também não era bom. Ele vai morrer em Paris, com muita dificuldade de dinheiro sempre, muito auxiliado pelos amigos, e ter um enterro fenomenal, conforme a descrição de um livro muito bom da Benita Eisler, chamado O Funeral de Chopin. O livro é muito bom, não é só o funeral, é muita coisa boa, muita informação sobre esse grande homem. Até a próxima.